Olá, hoje nós estamos visitando aqui o restaurante Presidente do Jacan. Agora eu vim aqui falar para vocês um pouco sobre a minha experiência no restaurante do Eric Jacan aqui em São Paulo. Eu queria, obviamente, poder falar lá no próprio ambiente com um prato na mão, mas eu fiquei um pouco inibido, vou ser sincero com vocês. Muitas pessoas, é um ambiente muito formal e tinha coisas que eu queria falar que lá não seria interessante. E eu vou falar para vocês o que a gente pediu primeiramente e depois vou falar o meu parecer sobre o que a gente pediu. Nós comemos de entrada, eles deram como cortesia um robalo no vapor lá com algumas especiarias que estava bem interessante, mas cara, era uma amostra. Era um cubinho desse tamanho. Mas sim, estava muito bom, né? Muito legal. Isso eu achei interessante. Agora o chefe acabou de mandar aqui roubá-lo no vapor, cortesia da casa, pra gente experimentar. Capochô. Roubá-lo no vapor. Muito bom. Segundo, eu pedi carré de cordeiro, um prato de R$ 280 lá. Ah tá, uma ressalva muito interessante. Quando vocês forem pesquisar na internet, vai aparecer que tem um menu executivo, que você pega lá a entrada, prato principal e uma sobremesa por um preço mais acessível. E nós viemos nessa intenção. Chegando lá, eles nos comunicaram que isso são para almoços, feriado e à noite não tem. Então, saibam disso. Aí você vai ter que escolher o seu prato e o preço será, consequentemente, bem mais alto. Chega, como de praxe, a carta de vinhos. Hoje a gente não bebeu. E depois as bebidas. A parte da bebida foi uma decepção. Tenho que comentar isso porque realmente foi uma decepção. Pedimos um suco orgânico, estava no cardápio apenas suco orgânico. Pedimos esse suco orgânico e daí ele falando, né, não estava descrito lá, mas ele falou que tinha sabores. Daí apresentou os sabores, a gente pegou de laranja. Quando chegou, nós imaginamos que ia ser um suco com preparo especial, natural, feito na hora, né? Gente, era um suco engarrafado que tinha gosto desse suco do mercado. É realmente triste essa parte. Não combina, não condiz com a proposta do restaurante daquele gabarito. Outra coisa, eu pedi uma soda. A soda, gostei. Tava ok. R$ 20 a soda e R$ 20 o suco. Olá, hoje nós estamos visitando aqui o restaurante Presidente do Jacan, em São Paulo. E pedimos de bebida aqui com uma soda e um suco de laranja. O que nos surpreendeu é que o suco de laranja é engarrafado, não foi feito aqui. E o sabor é um pouco peculiar. Aí a gente pediu também um pato que tinha lá, que era R$ 310. Pato do Ricardo. E no cardápio estava escrito Pato do Ricardo. Tudo bem, né? Engraçado que o cardápio tinha primeiro escrito em francês, aí embaixo, numa escrita um pouco menor, em português. Esse era o padrão. E bem sucinto. Não tem detalhe de nada. Você vai meio que... Chega com um pão, um negócio que você não estava no cardápio. Mas assim, o cardápio é sucinto total. Sobre o suco a gente já falou. Agora sobre os pratos principais. O carré de cordeiro. Eu não sou cozinheiro, não sou nada. Mas uma coisa que eu aprecio é carne. E eu gosto de fazer carne, inclusive. E o que eu notei? Eles fizeram o carré do cordeiro num fogo muito alto. E quando o fogo é muito alto, em vez de ele criar a reação de Maillard, que é aquela crosta por fora, que carameliza os açúcares da carne, e tem que deixa o aspecto de uma carne assada com qualidade, eles fizeram num fogo muito alto, que escureceu, em vez de fazer a reação de Maillard, tostou mesmo uma crosta por fora. E o que acontece? Quando você acaba queimando uma película externa da carne, amarga. E o gosto amargo não agrega muita coisa. Assim, não foi horrível, gente. Muito bom, o ponto era aquele mesmo. Era um carré assim, com osso limpo, igual o Prime Rib. Muito interessante. Mas
pelo padrão do restaurante, pelo preço do prato, eu achei que o amargo ali pecou. Mas ainda assim, eu gostei do carré de cordeiro. Só que assim, foi 4 carrés de cordeiro e cada carré era uma bolinha assim. Ou seja, não pense que você vai usar aquele prato para fazer uma janta assim, de você sair saciado de lá, porque se for uma pessoa que come bem, não é. Carré de cordeiro, vamos ver como é que tá. Molhados, a gente parmesão, manteiga. O prato do pato, ele vem servido numa panela de ferro. Primeiro o garçom apresenta a panela, mostra lá o molho e tal, põe no seu prato e é aí que ele sai. É bem interessante. Esse pato ele é um pouco mais volumoso do que o carré, mas assim, gente, nós viemos atrás do inusitado. Por quê? Porque se você quer comer uma comida comum, que você já é habituado, você vai na praça de alimentação do shopping, né? Então a gente pediu o carré de cordeiro e o pato. Mas pato tem um gosto bem característico, vocês sabem, é um gosto mais intenso do que outros tipos de aves. Mas assim, ok, eu acho que era aquilo mesmo sobre o pato. Pato do Ricardo. Tava no cardápio. O que você achou aí? Gosto de pato? E por último, e não menos importante, queria falar para vocês um pouco sobre a nossa experiência com as sobremesas. Também o cardápio é absurdamente sucinto, não tem muitos detalhes de nada. E eu encontrei lá aquele charuto que todo mundo que vai, o presidente, porque a gente acabou pesquisando algumas experiências de outras pessoas dentro do restaurante para a gente ter um norte de como se localizar lá e o que fazer, né? E a gente viu que o charuto é icônico, porque realmente é um charuto que arremete ao charuto verdadeiro, assim, que você olha, parece muito. Então, para quem quer fazer uma foto, fazer uma mídia, fica muito legal. Eu acabei pedindo charuto, e aí foi pedido também o petit gâteau, porque o petit gâteau, não sei se vocês sabem, mas quem trouxe para o Brasil, quem criou isso aqui foi o Jacan. Então é muito forte naquele restaurante o petit gâteau. O steak tartare e o petit gâteau, só que o steak tartare a gente não pediu. Petit gâteau. O petit gâteau ele vem com um sorvete e ele realmente é muito bom. Ele é muito bom mesmo. Petit gâteau, para quem não sabe, é um bolo com miolo cru. Um bolo de chocolate que o meio dele é cru, entende? Na verdade ele tem a casca como se fosse bolo e o meio dele é como se fosse o recheio, só que é a própria massa, é um jogo bem legal assim. E um sorvete acompanhando. Muito bom mesmo. Agora nós pedimos a sobremesa, ela pediu o petit gâteau, né, que falou, e eu pedi o charuto, né, que é icônico aqui do restaurante. Daí eles trouxeram uma pré-sobremesa, é uma salada de frutas. E o charuto? O charuto é um pouco mais complexo, por quê? Se o seu propósito for fazer a foto icônica e pegar, fumar ele lá, porque todo mundo faz a menção alegórica de fumar, lógico que ele é um doce, não é um charuto de verdade, mas pega ele e tira a foto fumando. E tira a foto dele no prato também, porque chama muita atenção. Se o propósito for esse, muito legal. Mas na ótica de realmente sentir o sabor, ele é complicado e eu vou dizer o porquê. Como ele foi pensado para ser muito idêntico a um charuto de verdade, acaba que eles têm que colocar um chocolate específico que não vai derreter no prato, para que na hora que você segurar não comece a derreter na sua mão, para dar a coloração, para arremeter a brasa. E como ele é pensado muito na parte visual, acaba que a parte de sabor não acompanha. Internamente ele tem uma massa, como se fosse um mousse, alguma coisa do tipo, que é com base de rum,
uma bebida destilada e muito forte, muito intenso, parece que você está bebendo uma dose de rum, literalmente. E a casca dele é de chocolate, daí tem um pó assim de chocolate também, que faz o aspecto opaco, que arremete ao tabaco que é envolvido o charuto na realidade. Mas assim, se for com a ideia de ter uma foto ímpar, sim. Se for para você comer um doce interessante, vá para o Petit Gâteau, que vai ser muito mais feliz. Ele é muito... Eu nem consigo comer inteiro, para ser sincero. Ele é muito forte de rum. O gosto dele é rum. Não tem outra coisa para definir aquele charuto. Rum, puro. Agora aqui duas das sobremesas mais icônicas do restaurante. O verdadeiro Petit Gâteau do Eric Jacan, assinado por ele. E o charuto. Compartilhando um pouco da experiência aqui no restaurante Presidente do Eric Jacan. Agora eu vou entrar num outro contexto, não de comer o prato em si, do ambiente, como que funciona. Tem toda uma parte arquitetônica ali, um lance de espelhos e luzes que deixa o ambiente realmente ímpar. Só que é muito menor do que eu esperava. Nas fotos que a gente vê, parece que é um corredor gigantesco, assim, mas na verdade é um jogo de espelho. Que dá uma profundidade maior em imagens, vídeo. Mas assim, pessoas muito bem capacitadas, padrão muito fino, tem uma entrada lá assim com um hall de entrada ali na frente que arremete ao exterior, outro tipo de arquitetura. Eu acho que nesse aspecto é bem legal. E sem contar que a bancada, a cozinha em si, ela é exposta. A gente fica a todo momento acompanhando ali os chefes produzindo nossos pratos. Então isso é muito interessante. Agora, como a conta, nós comemos bem pouco, não pegamos menu degustação, nada. Foi tipo o prato para conhecer o restaurante, entende? Nada além. Deu R$860, 2 pratos. Eu achei muito caro. Só que a gente tem que parar para pensar que a gente não está comprando a comida. A gente está comprando a experiência, está comprando a história de uma pessoa que é da mídia. E a mídia acaba agregando muito valor, né? Então, o Eric Jacan lá. E o que fez eu querer estar aqui hoje é ter assistido praticamente todos os seriados do MasterChef. E ele tem uma personalidade muito ímpar. E era uma coisa que eu tinha curiosidade de conhecer o restaurante principal dele, que é o Presidente aqui. O Eric é presidente aqui de São Paulo. Não é presidente, gente, é presidente. Mas é isso. A minha experiência foi essa. Eu acho que valeu a pena, assim, pela experiência. Agora, se você quer comer, eu acho, principalmente eu que sou um apreciador de carne, vai numa churrascaria que vai ter muito mais. E até porque esse não é um restaurante de carnes dele. Ele tem outros restaurantes aqui em São Paulo. Mas, gente, passando as entrelinhas do restaurante para vocês, porque muitas pessoas querem falar que é maravilhoso, para que o vídeo fique hypado. Mas não, eu estou trazendo aqui exatamente a minha experiência, o que eu achei dessa vivência que eu tive hoje.